Boa noite. Muito feliz de estar aqui mais uma vez para compartilhar da palavra de Deus. Eu te peço que você abra a sua Bíblia comigo em Marcos 11. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 11, versículo de 12 a 13. Amém? Amém ou misericórdia, gente? Amém. A Bíblia diz, versículo 12: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. Seus discípulos ouviram isto. Já faz cerca de um mês que eu estava em oração, pedindo a Deus uma palavra. Mas eu pedi a Deus uma palavra que realmente falasse de forma diferente comigo primeiro, algo que eu nunca tinha visto, e que fosse uma palavra voltada à igreja cristã criativa e à igreja do Senhor. E num certo momento, eu lendo a palavra, eu me deparo com esse texto, e Deus confirmou isso no meu coração. Todo esse tempo que eu investi em oração, pedindo a Deus uma palavra para marcar a minha vida e essa igreja, Deus ele entregou nesse texto. E esse texto ele é muito intrigante, porque relata Jesus com fome, vendo uma figueira cheia de folhas, e Jesus ele vai até aquela figueira em busca de algum figo. Ele foi ver se tinha algum fruto naquela árvore, só que ele não encontrou nada. Jesus não encontrou nada na árvore, e a Bíblia fala que ele não encontrou porque não era tempo de figos. E ele lança uma palavra de juízo sobre ela. Só que eu não quero gastar muito tempo, porque tem muita coisa para a gente ver dentro desse pequeno texto. E eu já quero começar a trazer algo para a sua vida no versículo 13. Quando fala que Jesus ele vê a figueira, ele vai até a figueira, mesmo sabendo que não era tempo de figo. Meu querido, entenda o seguinte: quando ninguém espera nada de você, Jesus deposita expectativa em você. Quando Jesus vai até aquela figueira, ele viu fruto? Ele não viu fruto, ele viu folhas. Ele sabia que não era tempo de figos, mas ele depositou expectativa nela. E assim também Jesus deposita expectativa na sua vida hoje. Eu não sei em qual realidade você está vivendo hoje. Eu não sei como está a sua casa, a sua família, os seus relacionamentos. Eu não sei. Eu não sei como seus amigos te veem. Eu não sei como a sociedade olha para você. Mas de uma coisa eu sei, que independente disso tudo, Jesus está depositando expectativa em você hoje. E quando você entende que Jesus, o Rei da Glória, está depositando expectativa em você e em mim, isso nos encoraja a mudar. Existem muitas coisas que atrapalham o nosso relacionamento com o Senhor. E o tema desta mensagem é justamente isso: relacionamento e frutificação. Porque uma coisa está atrelada à outra, elas caminham junto. E o fato da gente entender que Jesus está depositando expectativa em nós, desperta em nós o desejo de mudar. Mudar o que, Maico? Você conhece o que você precisa mudar. Eu não sei qual situação hoje está te atrapalhando no seu relacionamento com Jesus. Eu não sei se é uma situação de pecado. Eu não sei se é falta de tempo.
Eu não sei o que tem atrapalhado seu relacionamento com Jesus hoje. Mas o fato é que você tem que olhar para essa realidade e falar: o Senhor está depositando expectativa em mim, e isso tem que me encorajar a ter uma ação, corresponder a isso, mudar, melhorar, transformar situações no meu cotidiano que tem me afastado de Jesus. Jesus está esperando algo de nós hoje, igreja. Jesus está esperando algo de nós como Ele esperou daquela figueira. O que hoje você precisa mudar, a fim de que seu relacionamento com Cristo seja mais profundo, seja mais próximo. Você se conhece, mas não para por aí. O fato de Jesus depositar expectativa em nós também nos encoraja a se relacionar com Ele. Sabe, todo mundo conhece muitas pessoas, mas sabe quando você conhece uma pessoa que ela não está te dando a mínima? Ela não está nem aí para se relacionar com você, ela não quer nem pegar intimidade com você. Diz o ditado: dê tudo, menos intimidade, senão, meu irmão. Mas sabe o que é interessante? Jesus, Ele está depositando expectativa. Sabe o que é isso? Ele quer se relacionar com a sua igreja. E isso tem que te encorajar a corresponder a isso. Não é simplesmente alguém que quer se relacionar com você, é o próprio Cristo. Eu não sei hoje como está o seu relacionamento com Ele, mas o fato é que sem relacionamento com Jesus não existe vida cristã. Sem se relacionar com Ele, pode ter certeza, uma hora a gente abandona. Uma hora a gente desiste porque a gente não dá conta. A gente não dá conta. A gente está em meio a uma festa na cidade. Ontem eu passei ali, sexta-feira, por conta da vigília. Eu preparando para ir para a vigília, eu vi tanto jovem bebendo, tanta gente usando droga, tanta coisa acontecendo. Eu falei: gente, dentro da nossa cidade. Eu não sei se você consegue entender isso, mas o seu relacionamento com Jesus pode começar a influenciar essa cidade de maneira que você nunca imaginou. Sabe por quê? As pessoas, elas olham pra gente, elas não ouvem a gente. Elas têm que olhar para você, elas têm que olhar para mim, e ela tem que ver Cristo em nós. Ela precisa olhar e falar: esse aí é um verdadeiro discípulo de Cristo, porque a conduta dele nos leva a entender isso. Só que relacionamento é algo que a gente tem que conquistar. Intimidade se constrói. Eu estou caminhando há 4 anos com o pastor Cleidson. Hoje eu tenho intimidade com ele, mas quando eu cheguei aqui eu não tinha intimidade com ele. Mas ele chegou para mim em 2014, no retiro da igreja presbiteriana. Ele falou assim: chega aí, cara. Eu falei: pronto, vai brigar comigo, porque a minha mente era assim, né? O pastor chamou, é briga. Ele chegou e falou: e aí, cara, você está vindo de onde? Eu falei: estou vindo da igreja X. E por que você está aqui? E ele começou a bater um papo comigo. Ele quis se relacionar comigo. Isso mudou completamente a minha visão sobre ele, a minha visão sobre a igreja, a minha visão sobre o evangelho. Se relacione com pessoas, porque você pode mudar a vida delas. Busque se relacionar com pessoas que precisam conhecer o evangelho, porque elas vão olhar para você e vão ver a Bíblia em você. Elas vão ver Jesus em você. Entenda uma coisa, meu querido: tudo que a gente alcança na caminhada cristã é fruto de relacionamento. Muitas vezes nós queremos frutificar muito, queremos alcançar coisas grandiosas. O William falou hoje lá na reunião, um dia ele estava servindo no apoio, hoje ele está na coordenação do encontro. Glória a Deus pela vida dele, cara. Amanhã pode ser você. Só que tudo se constrói com relacionamento. Sem relacionamento, nada acontece. Mas esse texto ele é incrível, porque no finalzinho do versículo 13, na segunda parte, fala que Jesus, se aproximando daquela árvore, ele não achou nada senão folhas, porque não era tempo de figos.
Se não era tempo de figos, por que Jesus foi até aquela árvore procurar figo? Talvez você não saiba, mas a figueira ela é diferente. As outras árvores, primeiro, elas crescem as folhas, depois, elas evidenciam os frutos. Essa é a forma comum, a figueira não. A figueira, primeiro, ela gera frutos, depois, as folhas. O processo é inverso. Então, quando Jesus ele olha para aquela figueira e ele vê folhas, provavelmente ele pensou, de repente ainda tem algum fruto. Mas não era tempo de fruto. Isso ensina pra gente que Jesus espera algo de nós em tempo e fora de tempo. É em tempo e em fora de tempo. Sabe o que isso quer dizer? A todo tempo. Todo dia. O ano todo. A década inteira. Sempre. A cada amanhecer, a cada anoitecer, Jesus deposita expectativa. Ele espera algo de nós. É como se Ele estivesse todo dia do nosso lado falando: e aí? E hoje? O que a gente vai fazer junto? Será que a gente vai orar junto? Conversar? A gente vai estudar a minha palavra junto? A gente vai sair junto para evangelizar? O que a gente vai fazer junto hoje? Mas por muitas vezes a gente tem feito assim: hoje nada. Hoje a gente não vai fazer nada junto. Hoje eu estou ocupado, eu tenho muitas coisas, sabe? Muito trabalho, eu tenho família, criança. Não, hoje não vai dar tempo. Se der, mais tarde. Ele está esperando de nós, igreja, um relacionamento mais perto. Jesus quer ter intimidade conosco. Sabe, eu tenho pensado muito em algo muito sério durante esses dias, que é sobre prazer ou intimidade. Eu falei sobre isso na vigília. O Clóvis falou: cara, você precisa falar isso lá na vigília, que eu compartilhei com ele como um amigo. E ele falou: você precisa trazer essa palavra para a nossa equipe. E eu falei sobre isso. Eu quero que você entenda sobre isso, porque, cara, Jesus quer se relacionar com você. E o encontro está chegando, o encontro está nas portas. Quantos aqui estão orando pelo encontro? Quantos estão jejuando? Amém, glória a Deus. Muitas vezes jejuamos, oramos, nos consagramos, lutamos contra o pecado como nunca, repreendemos o diabo como se qualquer piscadinha que deu é o capiroto. E a gente está ligado, o encontro está chegando, a gente está se preparando. Isso é bênção. Porém, quando eu paro para observar algumas coisas, eu começo a ver que muitas vezes os nossos pedidos são: Senhor, usa a minha vida de maneira sobrenatural. Senhor, derrama poder sobre mim para quando eu impor as mãos, a tua glória se manifestar. Senhor, eu quero uma resposta nesse encontro. Senhor, eu quero ver algo diferenciado, sobrenatural, anjos. Eu quero ver a tua glória. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu isso. Senhor, eu aquilo. A pergunta é pecado orar assim? Não é pecado. Só que isso começa a nos mostrar algo muito interessante, que o que a gente está fazendo é apenas para o nosso prazer, não simplesmente porque nós queremos ter intimidade com Ele. Sabe, querido, relacionamento com Jesus não é ir até Ele para pedir durante 40 minutos para você, 10 minutos agradecer e 10 minutos adorar. Orei 1 hora. Você pediu 40 minutos, é diferente. O certo é 40 minutos de adoração, 10 minutos agradecendo e 10 minutos pedindo. Sabe por causa de quê? Sempre foi assim na história bíblica. Quando o povo adorava, Deus respondia e trazia provisão. A gente que confunde
E o nosso relacionamento com Jesus é muito mais voltado ao prazer do que à intimidade. Entenda uma coisa, relacionamento, ele não espera nada em troca. Eu não posso me relacionar com alguém esperando algo em troca, porque isso não é relacionamento. Qual é o nome disso? Interesse, falsidade. Então o que Jesus tem visto em nós hoje? Um tempo de intimidade ou um tempo de buscar apenas o nosso prazer? Isso tem mexido muito comigo, sabe? Porque às vezes nós fazemos as coisas apenas porque queremos algo, não porque amamos estar com Ele. Se relacionar com Jesus é falar: Senhor, eu só quero ficar aqui quietinho, mas esteja aqui comigo. Fala comigo, eu te amo, eu te adoro, Tu és bom, Tu és santo. As manifestações da glória de Deus na Bíblia sempre são geradas em torno de querubins, serafins, seres viventes dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Em nenhum momento a gente vai ver: Senhor, dá isso para mim. Senhor, concede isso, me usa com poder. Cara, pedir para usar com poder é bênção. Entenda uma coisa: quando você busca intimidade, o poder é consequência. Quando você busca intimidade, a resposta é consequência. Quando você busca intimidade, a cura é consequência. Tem um evangelista chamado Todd White, muito usado na área de cura, nos dons espirituais. E ele fala que as manifestações dos dons do Espírito são subproduto do nosso relacionamento com Jesus. E eu tenho um problema, porque se eu não estou vivendo a manifestação dos dons na minha vida, o meu relacionamento com Jesus está em decadência. Aí eu preciso reavaliar. E é por isso que eu tenho pensado tanto, eu tenho refletido tanto, eu tenho tentado entender como é a melhor forma de se relacionar com Cristo. Esse é o meu dilema. Jesus está esperando algo de mim a tempo e fora de tempo, a todo tempo. Eu preciso corresponder a isso. Mas não para por aí. O texto fala que Jesus foi até aquela figueira, porque a aparência externa dela, as folhas, o induzia a crer que havia frutificação. Ele olhou e falou: se tem folhas, talvez tenha figueira, talvez tenha fruto, perdão. E Jesus vai até ela, mas entenda isso: o que você expressa externamente nem sempre evidencia o que está sendo gerado dentro de você. Nem sempre. Às vezes a gente está evidenciando algo que não tem nada a ver com o que está dentro da gente. Sabe, eu tenho muito medo disso. Porque às vezes, pela nossa inocência, pela nossa pequenez, pela nossa falibilidade, a gente começa a viver de máscara. A gente está demonstrando para as pessoas que estão ao nosso redor que nós temos um relacionamento muito profundo com Deus. Espiritualidade, né, pastor? Falou hoje. Mas na verdade eu não tenho. Na verdade a pessoa ela não busca, ela não ora, ela não se consagra, ela não estuda a palavra. Mas ela transmite isso para as pessoas que estão por fora. Cara, Jesus, Ele conhece você. Jesus, Ele me conhece. Eu não posso viver de máscara. Eu não posso tentar demonstrar algo. Eu vou falhar. A igreja vai falhar se a igreja continuar com essa visão. Deus está nos chamando para um tempo de intimidade. Esse ano é um ano de intimidade com Cristo. Precisamos vivenciar isso. Nem sempre o que você está expressando externamente evidencia o que está sendo gerado em você. Não se engane, cara. Viva um relacionamento real com Cristo e comece a colher os frutos disso. Só vai haver frutificação quando o relacionamento for genuíno, quando o altar de adoração for restaurado, e você realmente começar a buscar ao Senhor por aquilo que Ele é. Deus pode fazer grandes coisas através de você. Eu quero que você entenda isso.
Deus pode te fazer frutificar sobremaneira, mas isso é fruto do relacionamento. O que você tem gerado hoje? O que você tem gerado hoje no seu relacionamento com Jesus? Frutos ou apenas folhas? As folhas, querida, a folha, ela até cria uma aparência bonita por fora, mas passa o tempo, ela morre, cai, e não serve para nada. Mas os frutos não. O fruto, ele produz alimento. Sabe quando você vai começar a ser bênção na vida de outras pessoas? Quando você começar a produzir fruto em você, você vai poder dar de comer a quem necessita. A gente não pode dar aquilo que nós não temos. Para eu transmitir a palavra, eu tenho que estudar a palavra. Se eu quero impor a mão sobre o enfermo, eu quero que ele seja curado, eu tenho que buscar um lugar secreto em oração ao Senhor, ter intimidade, relacionamento profundo com Ele. Aí sim, aí eu vou poder alimentar aqueles que estão sedentos. Temos que rever muitas coisas. O fruto traz alimento, traz sabor, traz beleza à vida. Tem gente que vive triste, cara. Tem gente que reclama da vida o dia inteiro. O cara é crente, mas acorda, ai, acordei tarde hoje. É quando acorda assim, ai, acordei cedo, cara. Nossa. Que fruto que está sendo gerado? Não está gerando, porque se tiver fruto você vai falar, glória a Deus, eu estou vivo, minha família está aqui, eu tenho um emprego, tem comida na minha mesa, a minha despensa está cheia, graças a Deus, isso é motivo para agradecer. A vida começa a ter sabor e ter alegria quando há frutificação. E tem algo muito interessante, é que quando o fruto ele morre e cai, ele aduba a terra, ele gera vida. O que você tem gerado hoje tem gerado vida nas pessoas? Será que o que nós temos gerado hoje do nosso relacionamento com o Senhor tem gerado vida em alguém? Sabe, quando eu falo de prazer e intimidade, se o que eu tenho gerado não tem gerado vida em ninguém, isso é apenas prazer, eu só estou tendo experiências, nada além disso. Mas o que Deus quer é que eu comece a gerar vida. É que eu comece a transmitir para as pessoas aquilo que Ele está me dando no meu relacionamento com Ele. Relacionamento sem interesse. Relacionamento por aquilo que Ele é. Só o fato dele ser quem é, eu deveria gastar tempo com Ele falando, Senhor, me faz parecer contigo. Pelo menos um pouquinho. Porque se eu parecer um pouquinho com o Senhor, eu vou fazer grandes coisas. Grandes coisas. Ele falou que nós faríamos obras maiores do que Ele. Mas para fazermos essas obras maiores do que Ele fez, precisamos, com muita urgência, buscar nos parecer com Ele. A pergunta é se você está disposto a morrer para gerar vida em outros. Será que hoje você está disposto a morrer para gerar vida em outros? Eu não estou falando de uma morte física. Eu estou falando de morrer para os meus prazeres. É morrer para o tempo que eu gasto na internet para gastar tempo de intimidade. É morrer para o meu lazer para ir lá na rua evangelizar, falar do amor de Cristo. É morrer às vezes para coisas que têm muito valor, para buscar coisas que ainda têm muito mais valor, que é uma alma. Teve alguém que entendeu esse princípio do morrer para viver? O próprio Cristo. Abra sua Bíblia em João 12. João 12, de 24 a 25. Jesus, ele entendeu esse princípio. Ele colocou isso muito em prática. Ele estava ensinando. Gente, vocês precisam entender o princípio de que quem morre frutifica. João 12, 24, fala assim, em verdade vos digo. Quando Jesus fala isso, meu querido, em verdade vos digo, ele está falando, presta atenção, porque o que eu estou falando é muito sério. Ele está falando, olha para mim, presta atenção. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a.
Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Jesus está falando de renúncia, Jesus está falando de simplesmente abrir mão de tudo aquilo que o mundo está oferecendo ali fora, para estar com Ele. Aí sim nós vamos preservar a nossa vida. Só que no versículo 24 ele entrega um princípio espiritual grandioso. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Se você não morrer, cara, para aquilo que te faz bem, para fazer coisas ainda melhores, você vai estar só. Vai chegar o grande dia, e o Filho do Homem virá sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Todo olho verá, todo joelho se dobrará, e você vai, só que você vai sozinho. Por quê? Porque você não morreu. Muitas vezes nós não morremos para nós, e nós vamos sozinhos. Que graça tem isso? Agora ele fala, mas se ele morrer, produz muito fruto. Quando chegar o dia você vai, mas quando você olhar para trás vai ter tanta gente com você, porque você frutificou. E esse é o maior prazer que existe na vida do homem, frutificar. Fala, eu dupliquei, olha só, tá vendo essa gente toda aqui? Todo mundo grato a você, falando, cara, você mudou a minha vida, você mudou a minha história, cara, foi através de você, cara, Deus usou você. Você vai ter perdido muita coisa aqui, cara, mas você vai ter um presente enorme no céu, um galardão. O que hoje em você precisa morrer, a fim de que as pessoas possam ver frutificação em você, a fim de que você possa frutificar na vida de outros. Você se conhece, cara. O que em mim precisa morrer hoje, a fim de que eu possa frutificar na vida do meu próximo? Às vezes é a vergonha, às vezes é o medo, às vezes é o meu orgulho. Eu não sei ceder, às vezes é o meu ego. São tantas coisas, sabe, que a gente precisa olhar para dentro de nós, faça uma autoanálise. Senhor, o que em mim precisa morrer hoje, para que eu possa começar a transmitir na vida das pessoas? Precisamos entender esse princípio espiritual. Luiz Hermínio, ele disse algo muito interessante. Ele disse, você não precisa ensinar o que você sabe, você precisa multiplicar aquilo que você é. Ensinar é uma coisa, se duplicar é outra. A pergunta é, como você irá se duplicar se o que você tem gerado é apenas folha? Se nós não tivermos gerado fruto nenhum, a gente vai multiplicar um fruto doente. Tem uma frase que diz, pais doentes não geram filhos sarados. Não adianta você frutificar na vida dos outros se você está cheio de folha, não tem nada de bom frutificando em você. Você vai gerar uma geração doente. O relacionamento com o Senhor pode mudar essa realidade. Quando a gente começa a se relacionar com Cristo, nós vamos começar a produzir frutos de verdade e a gente vai multiplicar vida. Precisamos pensar seriamente nisso. Precisamos pensar nisso. Cara, talvez você seja o mais quietinho aqui, talvez você seja o mais discreto. Talvez você pense que, não, ninguém me vê. O Senhor te vê. Mais vale a evidência de frutos internos do que folhas externas. Se você começar a produzir algo dentro de você e ficar sequinho por fora, quem vai olhar e falar, não tem nada nesse cara. Mas se você começar a produzir coisas grandiosas, frutos verdadeiros dentro de você, cara, Jesus te vê. Lembra? Mateus 6, quando você for orar, entra no teu quarto, tranca a tua porta e ore ao Pai, porque Ele te vê em secreto. Ele não é que Ele te ouve em secreto, Ele te vê. Então não adianta você começar a fazer a oração mais linda,
se você está quebrado por dentro. Não adianta. Ele te vê, ele te conhece. Muitas vezes estamos produzindo folhas por fora para tentar adornar. Não, mas o Senhor, Ele conhece o nosso interior. Ele vê a gente. Não adianta a gente tentar enganar as pessoas que estão do nosso lado. Não, não existe isso. Ele é onisciente. Ele vê o nosso interior, cara. Por isso que mais vale você ficar quietinho por fora, mas você ficar se alimentando, gerando dentro de você frutos, porque vai chegar num momento que o vaso vai enchendo e ele transborda. Aí sim, aí os seus frutos vão começar a germinar, gerar vida nas pessoas. Se houvesse fruto naquela figueira, Jesus ele ia tocar nela, ele ia participar daquilo que aquela figueira estava gerando, porque ele estava com fome. Ele foi até aquela figueira esperando encontrar algo, ele ia participar daquilo. Será que o que nós temos gerado hoje atrairia a presença de Jesus? Será que o que nós temos gerado hoje faria Jesus participar disso? Jesus ia achar graça naquilo que nós temos gerado? O Senhor nos conhece. É necessário sinceridade no relacionamento com Cristo. Às vezes as pessoas se enganam muito. Nós nos enganamos muito, cara, achando que a gente pode transmitir algo externo que não houve interno. Não existe isso. Não existe frutificação externa se não houver frutificação interna. Não tem como. Você não vai gerar por fora aquilo que não está sendo gerado dentro. Só vai haver manifestação de Deus na sua vida, na vida das pessoas, quando você estiver com Deus queimando aqui dentro de você. Se não queimar dentro primeiro, folha, apenas folha seca. Ele está nos chamando para um relacionamento mais profundo, muito mais profundo. Ele está querendo participar de um relacionamento melhor conosco. Ele está querendo nos levar a conhecê-lo mais. Nós precisamos conhecer mais ao Senhor. Talvez se eu perguntasse para você hoje, quem é Jesus para você? Talvez você diria que Ele é tudo, ou que Ele é seu Senhor e Salvador. Essa é uma resposta errada? Não. Mas só? Sabe por que a nossa resposta muitas vezes é tão pequena e tão medíocre perto de quem Ele é? Olha o tamanho dele. Porque o nosso relacionamento está decadente, o nosso relacionamento está distante. Ele falou, já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo de amigo, porque tudo que o Pai me concedeu eu estou dando vocês a conhecer. Seu relacionamento com Jesus já não é de apenas de servidão, Senhor, Rei da Glória. Não, é de amigo. Pai, estou triste porque o meu amigo me feriu, falou comigo. Às vezes falta a gente conversar com Jesus realmente como um amigo, não apenas nos dirigir a Ele como servos. Ele nos deu essa liberdade, querido. Ele é quem deu. Ele falou, vocês podem me chamar de amigo. Tem um lugar de relacionamento mais profundo, porque Ele vai começar a revelar os segredos do Pai a nós. Entenda uma coisa, cara, quando o seu relacionamento com Jesus começar a criar profundidade, você vai viver, experimentar, ver coisas que o Pai vai revelar. Ele vai começar a te mostrar coisas grandiosas que você nunca viu, nunca imaginou ver. Viver coisas que você nunca imaginou viver. Isso é fruto de relacionamento, mas um relacionamento de amizade, de filho, de amigo. Jesus ele foi até aquela figueira porque ele estava com fome, ele não foi à toa.
Ele queria comer do fruto da figueira, ele estava querendo se saciar, mas ele não encontrou nada, ele lançou uma palavra de juízo, olha só. Volta para Marcos 11, olha o que Jesus fala, versículo 14. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Imagina a cara dos discípulos ouvindo Jesus falar isso. Tipo assim, caraca, nunca, jamais, ninguém coma fruto de ti. Tipo assim, acabou para a árvore. Só porque ele não teve o que comer, só porque ele estava com fome e não teve o que comer, não é simplesmente isso. Você precisa entender que não há contentamento em Jesus quando não há frutificação em nós. Jesus só se contenta conosco quando a gente começa a frutificar. Não há contentamento em Jesus quando Ele fala: o que vai ser hoje? O que a gente vai fazer junto hoje? E a nossa resposta é: nada. Agora quando a gente fala: Senhor, hoje a gente vai ter 1 hora junto. Hoje a gente vai ter meia hora. Hoje a gente vai ter 10 minutos, mas vai ser eu e o Senhor, mais ninguém. Nós dois. Ele vai falar assim: já é alguma coisa. Meia hora está ficando melhor. 1 hora, Jesus fala: nossa, quanta coisa que a gente vai fazer, hein? Você nem imagina. Esse relacionamento com Cristo tem que ser mais simples, sabe? Sem muita demagogia, sem muita pedagogia, não, simplicidade. Jesus espera isso de nós e Ele vai se contentar quando nós começarmos a se relacionar com Ele e começar a frutificar. Eu não sei se você compreende a profundidade desse texto, mas sabe, a pior tristeza para uma mulher é ser estéril, é não poder gerar nada mais. Jesus, ele vira para a figueira e fala assim: porque você não tem frutificado, agora você vai se tornar estéril, porque você não vai gerar mais nada. Talvez se a gente continuar parado, sem frutificar, Jesus lança essa palavra sobre nós: você não vai gerar nada. Você pode vir, você vai entrar no reino, mas só você. Tudo isso porque Ele nos chama a um lugar de relacionamento. Jesus não simplesmente ficou frustrado porque Ele era o próprio Deus, mas Jesus está comunicando algo para mim e para você. Ele está chamando a nossa atenção, falando: cara, vocês precisam frutificar. Vocês precisam. Vocês têm que ir além. Ele espera de nós. Lembra? Ele deposita expectativa. Cara, o que você vai fazer hoje? Para o reino. Para o reino. O que você vai fazer hoje? Tem tantas coisas. Mas quando a gente fala: não, Senhor, não vou nada, hoje eu não quero nada. Jesus, ele fala: poxa, isso não me traz contentamento, cara. Não, está errado. Ele quer um lugar de intimidade conosco. Lembra que quando ele fala que se nós abrirmos a porta, ele vai cear conosco? Ceia é lugar de comunhão. Ceia é lugar de intimidade. Ceia é lugar de troca de experiência. É lugar de verdade. É isso que Ele quer. O que Ele quer não é uma palavra de juízo, mas Ele quer uma resposta em nós, a fim de que Ele possa sentar conosco na mesa e comer conosco, participar conosco. Eu não sei o que nós temos gerado hoje. Sinceramente, eu não sei se o que nós temos gerado hoje tem atraído a presença de Jesus. Será que é saciar a fome dele ou ele sairia frustrado? Não, cara, você não produziu nada de bom, só folhas. Abra sua Bíblia em João 15, de 7 a 8.
João 15, de 7 a 8. Jesus disse: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Versículo 16: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vos conceda. Nisto é glorificado o Pai, em que você vá e dê fruto, muito fruto, muito fruto, frutifica, frutifica, é o imperativo de Deus, frutificação. Mas até naquilo que a gente faz, frutificar a glória do Pai, a glória é sempre dele. Nos relacionamos, a glória do Pai. Vivemos experiências, a glória do Pai. Vivemos manifestações grandiosas do poder de Deus através de nós, a glória do Pai. O importante de tudo é o Pai ser glorificado e nós frutificarmos. Essa é a chamada que Jesus está fazendo para essa igreja hoje. Esse é o apelo de Jesus: volta ao lugar de relacionamento, que eu farei coisas grandiosas no meio de vós. Aleluia! Deus está nos chamando, querido. Deus está nos chamando a este lugar de relacionamento que nós ainda não encontramos, mas quando encontrarmos, estaremos nos deleitando na presença dEle. Viveremos coisas espetaculares. A manifestação da glória de Deus é fruto do relacionamento. Não é por aquilo que a gente pede: Senhor, faz, abre o céu. Não, cara, o que Ele está falando é assim: você está no caminho errado, se relaciona que eu faço. Intimidade, intimidade. Essa é a palavra de Deus para essa igreja hoje. Volta ao lugar de intimidade, volta ao lugar de intimidade. Esquece um pouco a experiência, porque a experiência é a consequência da intimidade. Se você gosta de viver experiências grandiosas, cara, começa a se relacionar com Jesus. Você nem imagina o que Ele pode fazer com você. Não está na história. Avivamento na Rua Azusa. Não podia passar um quarteirão de distância, caía todo mundo. Uma parada fora de controle. Fruto de relacionamento. Porque alguém se colocou na brecha e falou: Senhor, glorifica o Teu nome. Glorifica o Teu nome neste lugar. A Bíblia fala, na instituição do templo, os sacerdotes não conseguiam entrar. Tamanha era a manifestação da glória de Deus. Por quê? Porque eles construíram um templo e falaram: Senhor, é teu. Sabe o que é isso? É quando você constrói um lugar na sua casa, na sua vida, fala: Senhor, esse lugar é para o Senhor. É aqui, é nós dois. Coisas grandiosas acontecerão. Frutifique, cara. Busque a frutificação através do relacionamento. Cresça. Cresça na palavra, cresça na oração, cresça na intimidade. Deixa Deus te usar. Deixa Deus fazer coisas grandiosas. Se duplique. Se duplique. Mas se duplique com frutificação. Duplique frutos maduros. Frutos que vão duplicar mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. E você vai olhar para trás e falar: nossa, mas que grande exército! Fruto de uma multiplicação. Lembra que quando a semente bateu na terra e estava fértil, ela frutificou a 30, a 60 e a 100 por um. Quando você começa a frutificar, a frutificação é exponencial. É exponencial. Atrai a presença de Cristo para você, cara, com aquilo que você está gerando. Ou seja, gere os frutos certos.
Não produz qualquer coisa não, seja categórico no seu relacionamento com Jesus. Lembra que ele falou com os fariseus das vãs repetições? Isso não quer dizer que a gente tem que orar pouco. A gente tem que orar certo. E orar certo é orar com o coração. É sinceridade de espírito. Não é simplesmente orar Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, da boca para fora. É um relacionamento íntimo. Fala, Senhor, o que eu estou falando é o que está ardendo dentro de mim. Você precisa, nós precisamos, a igreja criativa precisa buscar muito mais, pastor, muito mais intimidade com o Senhor, cara. Deus vai fazer esse ministério explodir para a glória dele. Essa quadra vai ficar pequena, cara. Sabe por causa de quê? Tem cerca de 500 pessoas aqui. Se todo mundo começar a buscar intimidade, vai gerar frutificação. 500, cada um multiplicou um. Já está apertado. Mas entenda que a visão é coletiva. A visão é coletiva. Todos nós precisamos nos posicionar e buscar esse relacionamento. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou te falando, mas o Senhor está esperando algo de você a partir de hoje. Ele está esperando algo de você a partir de agora. O que vai ser daqui para frente? Essa é a pergunta que Ele está te fazendo. E hoje ainda, e amanhã, e depois, o que vai ser de nós? O que vai ser do nosso relacionamento? O que vai ser da palavra que está lá, aberta no Salmo 91, que não serve para nada? Ele está falando, cara, você precisa me conhecer, e é aqui que você vai me conhecer. É no lugar secreto, é na intimidade. O Senhor está te chamando de volta hoje.